Bom, e nesta semana, a formação e o avanço de um ciclone extratropical provocou transtornos e danos em várias regiões do sul do Brasil. As chuvas volumosas causaram inundações, alagamentos, muitos transtornos em pelo menos 60 cidades da região sul. E para a gente entender melhor a atuação desse fenômeno, que é muito comum entre as estações de outono e inverno, nós vamos conversar agora com Francisco de Assis, consultor climático, meteorologista e ex-diretor do IMET. Francisco, bom tê-lo aqui mais uma vez. Já conversei contigo algumas outras vezes, sempre muito esclarecedor. Muito boa tarde ao senhor, muito obrigada. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos assistem aí da Jovem Pan. Pois é, mais uma vez tivemos aí a formação de um forte ciclone extratropical, né? Segundo do ano, já que ocorreu lá na região sul. Esse é o período normalmente que ocorre a formação dos ciclones, né, extratropicais, né? Normalmente ocorre no período de outono, inverno, como você falou aí. Porém, o que está ocorrendo é que ultimamente, como esses dois que ocorreram, né, foram de uma maneira um pouco fora do comum, né, muito intenso, né, com ventos muito fortes, ventos que em torno de 100 km por hora em várias localidades. Porto Alegre, por exemplo, foi 85 km por hora, Curitiba 87, né, e várias localidades passaram ali até de 110 km por hora, lá em Bom Jardim da Serra foi 147 km por hora. Mas, normalmente, esses ciclones causam vento na faixa de 50 a 70 km por hora no máximo, né? Os que ocorrem normalmente todos os anos. Mas esses dois realmente foram de uma maneira bem intensa, né? Fora do comum. E provocaram grandes estragos, né? Destelhamento de casas, a gente acompanhou inundações também por causa da quantidade do volume de água ali na região sul do Brasil. Agora, Francisco, explica pra gente uma coisa, aonde está localizado este ciclone neste momento? Foi embora? Não apresenta mais risco à região sul do Brasil e, aliás, região sudeste também, né? Porque a gente acompanhou que a atuação desse ciclone, desse fenômeno também provocou algumas influências aqui à região sudeste, com ventos muito fortes também aqui à capital paulista. São Paulo também chegou ventos de 75 km por hora, né? Muito forte. Chegou também vento forte também no Rio de Janeiro, né? Porque ele tem uma abrangência grande, né? E ele pega realmente geralmente pega parte da região sul com a região sudeste, né? Mas ele já foi embora, tá lá no Oceano Atlântico, tá lá no alto do Oceano do Atlântico Sul, né? Não tem mais perigo nenhum, já passou porém agora são as baixas temperaturas, o frio, né? Porque agora já começou a sendo invadido pela massa de ar polar, massa de ar frio, né? E causou já geadas em várias regiões da região sul do Brasil. Por isso que caiu bastante, aí caiu muita temperatura aí em São Paulo para vocês, né? Tanto que São Paulo hoje deu 10 graus, mas, por exemplo, lá em Tuverava deu 3,3 graus hoje, né? Em várias regiões do sul, da região sul do Brasil, como por exemplo, São Joaquim deu 0,9 graus, General Carneiro deu menos 0,8, São Mateus no Paraná também deu 0,4 graus, Vacaria no Rio Grande do Sul deu 0,5 graus, Cambará do Sul deu 0,8 graus, lá em Minas Gerais, Caldas deu 0,4 graus, né? Ribeirão Preto aí no interior de São Paulo deu 4,5 graus, então agora foi o ar frio que invadiu, né? Também pegou a parte do centro do Brasil, pegou o sudeste e o sul, né? Tanto que chegou também em Cuiabá, né? Com 15 graus em Cuiabá de temperatura mínima. Falar, amor, em Cuiabá, 40 graus de verdade. E Zé Maria faz a sua pergunta também participa dessa entrevista, Zé. Pois é, eu tenho uma curiosidade que o Euclides da Cunha, né, nos Sertões, fala de Antônio Conselheiro, que previu aquela história, né, o sertão vai virar mar, né? E a gente vê o mundo meio mudado, a gente não sabe exatamente se o sertão vai virar mar, mas essa história de ciclones no Brasil é recente. O que está acontecendo no clima do mundo para tanta mudança? Exato, né? A questão, o ciclone extratropical, ele é normal ocorrer na região sul, né? Tanto que, por exemplo, só um minutinho, entre a região, o Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, né? A meteorologia chama uma região ciclogenética, que é a região de formação de ciclones extratropicais. Não é ciclone tropical, não. Porém, como eu falei antes, normalmente esses ciclones são na faixa de 50 a 70 km por hora e causam chuvas aí na faixa de 40, 50 milímetros, né?
Esses outros causaram chuva de 100, 120 milímetros em 24 horas. Então, foi praticamente mais do que o dobro, né, do que o normal. E aquele outro anterior causou chuva de até 200 milímetros, né? Para ter uma ideia, o mês de julho chove normalmente 140 milímetros no Rio Grande do Sul. E um dia choveu 100, 120 milímetros, né, em menos de 24 horas. O que está ocorrendo é que está aumentando muito esses eventos extremos de uma maior frequência, esses eventos extremos meteorológicos, e também com maior intensidade. Então, a gente tem observado, né, vocês também têm observado, que as chuvas fortes que têm ocorrido no Brasil, as chuvas intensas de 2, 3 dias, são chuvas que passam que equivale a 2 meses a climatologia do mês naquela localidade. E também os eventos dos temporais, dos vendavais, têm aumentado bastante, né? Isso dá sulfato exatamente que a Terra está passando por um período quente. Como a Terra está passando um período quente, essas situações ela ocorrem em qualquer local do globo. E a dimensão territorial do Brasil, por sua vez, não está fora de sofrer com esse contexto que o globo está passando. E fica outra questão, Francisco, também aquele grande ponto de interrogação que a gente tem falado nos últimos dias e tem ouvido muito falar e que até viralizou bastante, que é a questão do Super El Niño. Estamos passando por um Super El Niño, passaremos por ele, a situação vai ficar complicada, vai ficar mais preocupante ainda? A situação pode complicar mais um pouco ainda pela frente, sim, né? O El Niño hoje está bem desenvolvido, né? Ele está praticamente, já está moderado, vamos dizer assim, né? Está em torno na região do El Niño 3 e 4, tem influência no clima do Brasil, a média das anomalias da temperatura na região já está em torno de 1 grau, né? Dos últimos 30 dias tem variado de 0,8 a 1 grau. E quando ele passa de 12 graus, já passa para já considerado um El Niño forte, né? No meu entendimento, que a gente realmente deve ter um El Niño forte até o final do ano. Esse tal de Super El Niño talvez aí seja mais um pouco de exagero, mas não é descartável que isso possa ocorrer também, né? Quando tem esse El Niño, favorece maiores temperaturas no centro-sudeste do Brasil, por sua vez a gente pode ter aí um agosto, setembro com temperaturas elevadas nas regiões centro e sudeste do Brasil, muito calor na região. A tendência é de um inverno quente, né, Francisco? Mas em Cuiabá, exatamente. 15 graus está meio estranho mesmo. Brasília não deve estar muito diferente não, né, Zé? Francisco de Assis, meteorologista, consultor climático, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan, esclarecendo aí sobre esse ciclone extratropical que deixou vários estragos na região sul. Francisco, muito obrigada mais uma vez. Até. Obrigado a vocês e até a próxima.